E o polêmico republicano Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos na última sexta-feira. Não é novidade que as medidas econômicas do novo governo devem influenciar o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Por isso, no quadro Momento da Economia de agora, nós vamos saber sobre esses impactos. Por isso, vamos conversar agora ao vivo com o economista e parceiro da Record TV Cuiabá, Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Tânia. Sempre um imenso prazer. Pegando carona na fala aí do analista Vitor Andrioli, ele cita duas situações. Primeiro, quando o Donald Trump ele rompe relações com a China e considerando que China é mercado consumidor mundial, isso pode ajudar o agronegócio mato-grossense? Sim, pode ajudar porque assim, a China é o maior liquidante hoje de ativos na economia mundial, né? O negócio com a China é praticamente certo. Haja visto que o FMI, na última pesquisa, elevou a economia da China em 2017 a uma relação com o PIB de 6,5%. Qual país hoje cresce 6%, 6,5% em relação ao PIB? Agora, isso abre janela para novas oportunidades de mercado. Eu sempre fazia esses comentários, Antônio, que o país ele não tem que ficar à mercê dos Estados Unidos. Ele tem que aproximar de outros países, de outras relações. Por exemplo, vejo agora a possibilidade do Brasil se fortalecendo com a União Europeia. São 28 países aí, entre Inglaterra, Holanda, França, ou seja, países comercialmente falando de um potencial gigante para se falar em termos de economia. Outro assunto citado aí pelo analista na reportagem, que o Donald Trump deve fortalecer o dólar, a moeda norte-americana. Em consequência disso, mato-grossenses que exportam produtos primários e recebem o pagamento em dólar, trariam uma moeda forte para o Brasil. Qual a sua análise sobre isso? Beneficia Mato Grosso também? Beneficia por questão de valorização do dólar, isso é natural para um presidente protecionista, né? Valorizar o mercado interno, valorizar o mercado externo. Então, essa questão de você negociar os seus commodities, nós falamos aqui do agronegócio, mas temos aí o minério de ferro, temos aí outras potências em termos de exportação. Valoriza porque você tem uma moeda forte, né, onde você recebe esses ativos em dólar e você acaba tendo um valor agregado em cima, principalmente alguns produtos nossos, por exemplo, que ele já vai com valores agregados, não é só o produto, é o subproduto também. Então, para o Mato Grosso acaba sendo um potencial maior. Agora, há uma incerteza também de alguns acordos já existentes entre Brasil e Estados Unidos. É isso que eu ia perguntar, saindo até um pouquinho da economia, indo para o direito internacional, essas medidas, esses anúncios feitos pelo Donald Trump, causam insegurança jurídica no mundo comercial? A maior insegurança hoje no mundo causa por conta de que ele não deixa muito claro algumas coisas. Por exemplo, ele fala, tem um discurso, os secretários de Estado americanos têm outro discurso, então há uma controvérsia entre ele mesmo, há uma insegurança. Primeiro, um presidente que de imediato critica a entrada da China, a segunda maior potência do mundo na OMC, na Organização Mundial do Comércio, você já começa a analisar. Um presidente que quer, por exemplo, tinha lá um acordo que Obama fez lá, o Transpacífico, com 12 países da Ásia, por exemplo, ele já cortou, nem começou ainda a funcionar, ele já vetou. Essa relação que representava 40% da economia mundial. Ele está já pensando em rever o NAFTA, onde é o acordo dos Estados Unidos com a América do Norte. Ele já pretende até tirar, porque o México está dentro desse grupo, desse pacote. Então, quer dizer, não dá nenhuma segurança maior se ele vai cumprir o que está, se vai abrir novos mercados. Essa relação é muito conturbada e não fica muito claro nesse início de mandato. Agora, uma coisa é governo dos Estados Unidos, outra coisa é a população, a sociedade norte-americana, porque o Brasil não negocia com o governo dos Estados Unidos só, negocia com empresários, com a população norte-americana. É possível fazer essa distinção ou a população norte-americana vai estar sob o jugo do governo norte-americano e aí não tem como negociar? E aí estamos falando aqui da nação que propala, que divulga para o mundo que é a liberdade e tem a livre iniciativa, pode agir sem nenhum freio, sem nenhuma regra. E algumas regras, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, tem algumas regras lá de comércio onde ele já está valorizando ou desvalorizado quem tem negócio, por exemplo, com o México, ele já está colocando algumas barreiras, criando algumas barreiras de incentivo ou desincentivos para não continuar fomentando a economia mexicana.
Eu vejo que vai ser a maior prejudicada de todo o continente seria o México nesse primeiro momento, né? Porque a China ele não consegue, por mais que ele tenta, mas a China, ela que fomenta a economia mundial, segundo a maior potência, não tem como. E isso afeta pelo seguinte, você não sabe o que ele pode, por exemplo, ele quer ressurgir forte com a questão da indústria, porque até isso ele critica, ele fala que a China é culpada pela escassez de emprego na indústria, por criar tecnologias, etc., acaba substituindo a mão de obra qualificada por conta da tecnologia, maquinários, etc. Então, ele vai criar, inclusive, ele quer criar subsídio para reduzir tributos, para recriar a indústria forte. E com isso, vai ter alguns acordos. Agora, esse acordo, ninguém sabe se ele vai colocar algumas barreiras de restrição de livre comércio ou não. Então, isso afeta a economia mundial. A verdade é que é uma incerteza, mas os acordos que já estão firmados, eu acredito que vai se manter, principalmente o agronegócio. Principalmente, vamos falar aí de soja, de milho, são coisas que fomentam a economia americana há anos, e não tem tantos fornecedores. Então, o Brasil é um dos grandes fornecedores da América, e isso deve continuar. Agora, tem que estreitar cada vez mais. Vejo que a relação institucional do Brasil tem que trabalhar forte, porque ninguém sabe o que sai da cabeça do Donald Trump. O senhor falou agora há pouco de que a gente tem que buscar mercados alternativos. Citou a comunidade europeia com os 28 países. E aqui o Mercosul, nossos vizinhos aqui da América Latina, também as relações comerciais podem ser fortalecidas diante dessa nova política, desse novo governo dos Estados Unidos? Se fortalece cada vez mais. E aí, se houver um acordo dos países, podemos falar aqui que o Mercosul, esse bloco que está aproximando a União Europeia. Então, o acordo, se vier, não vem somente o Brasil, vem o Mercosul, um acordo em bloco para a União Europeia. E isso abre novos mercados. E outra coisa interessante, a gente analisa muito pela FMI. A FMI avaliou e viu lá o potencial de crescimento. Reino Unido, Brasil já tem negócio com o Reino Unido, pode ampliar. Com o próprio Japão, que ressurge também como uma das maiores potências mundiais. Ou seja, tem muito mercado para não ficar dependente aí, simplesmente, dos Estados Unidos. Lembrei de uma situação aqui. Ano passado a gente passou falando muito sobre as avaliações das agências de risco. A nota que o Brasil foi caindo era A, caiu para B, B negativo, A negativo. Essas agências de avaliação de risco, elas vão avaliar também agora os Estados Unidos com o novo presidente ou não? Eles vão avaliar, Antônio, só que tem uma diferença. O presidente americano pegou uma economia hoje organizada, ou seja, o que Obama não pegou em 8 anos atrás. Então, por mais que tenha pontos ainda para ser analisado, mas tem uma economia controlada, diferente de quando as agências avaliaram o Brasil, por exemplo, que a economia nossa estava descontrolada. Então tem essa situação. Lá a economia é forte, mas a gente sabe que uma declaração política pode valorizar ativos ou desvalorizar ações, por exemplo, na Bolsa de Valores. E essas declarações, esses anúncios, essas políticas de Donald Trump não podem influenciar o mercado norte-americano e aí, na hora da avaliação de risco, os Estados Unidos cair nessas avaliações? É um dos indicadores, é claro que influencia, principalmente no mercado especulativo. Vamos pensar se o dólar está toda hora, você vê, antes de ontem o dólar aqui no Brasil estava 3,17. Ou seja, os grandes investidores começaram a comprar, porque sabe que o dólar não vai ficar nesse patamar. O dólar, a projeção para o Brasil em 2017 é fechar o ano em 3,40 e 3,50. Então, isso abre, essa especulação abre. Agora, acredito também que não vai ser uma coisa muito dura, né? Não vai endurecer demais em relação a essas relações com os países. E as empresas de classificação de risco, realmente, se ela for no pé da letra, ela pode, não é quem vai desclassificar, ela começa a ter notas menores, e isso afeta muito a maior potência mundial. Agora, pegou uma economia controlada. Então, é mais fácil, né, Antônio, você querer mudar algumas coisas quando você tem uma economia forte, controlada, do ponto de vista da micro e da macroeconomia. Diferente quando Obama pegou, há 8 anos atrás, uma economia que precisava de reconstruir. Ou seja, ele deixa a economia para o seu sucessor organizada. Meu amigo, está organizado, agora não vai fazer tanta besteira conforme você fez em promessa de campanha política, né? Obrigado pela entrevista, bom fim de semana, até semana que vem. Eu que agradeço, um ótimo final de semana a todos.